Olá e bem-vindos a esta nossa análise mais aprofundada. Hoje vamos olhar para um texto de 2009 que acho bastante interessante. É do Edson Zogby e tem um título, olha, mesmo provocador. A revolução da informação tem o efeito inverso do esperado. Isso promete. 2009, portanto, já numa fase interessante da internet. Exatamente. A fonte é um artigo de opinião e ele reflete muito sobre as mudanças na comunicação, no acesso à informação que aconteceram ali nas 2 décadas antes de 2009. Estamos a falar do quê? O boom da internet? Telemóveis para todos? Isso mesmo. O impacto da internet, a massificação dos telemóveis, o início dos smartphones e, claro, as primeiras redes sociais a ganhar, tipo, alguma escala. Certo. E pronto, o nosso objetivo aqui é tentar desvendar as preocupações que o Zogby levantou. Ele olhava para aquilo tudo e questionava a qualidade da informação, sabes? O efeito que isso teria na sociedade e levantava perguntas sobre o futuro que, francamente, ainda hoje fazem sentido. Parece que ele tinha uma visão um bocado cética, talvez. Sim, ou talvez premonitória. Bem, vamos lá tentar desconstruir isto um pouco. Então, o ponto de partida do Zogby é algo que, acho eu, todos sentimos na pele. A explosão de canais, Uhum. a internet a ficar omnipresente, os telemóveis a ligar tudo e todos e depois os smartphones, não é? Sim. E a quantidade de informação a crescer exponencialmente. Exponencialmente. E ele sublinha também uma coisa que foi de facto fundamental. Qualquer pessoa podia de repente tornar-se Um meio de comunicação. um meio de comunicação através das redes sociais. Era uma descentralização que, bem, pouco tempo antes era impensável. Precisamente. E é mesmo aqui que o Zogby introduz o paradoxo central do texto dele. O paradoxo. Sim, porque toda esta abundância, esta aparente democratização do acesso, da produção de informação, ele argumenta que isso não levou necessariamente a um público mais esclarecido, nem a um conhecimento mais profundo. Hum, Pelo contrário, trouxe um risco enorme na visão dele, o de sermos tipo submergidos por um mar de conteúdo, de baixa qualidade, irrelevante ou, pior ainda, até prejudicial. prejudicial. Sim. Ele usa termos fortes, fala em lixo informacional, chega mesmo a dizer pura poluição. Uau! Pura poluição. O que é fascinante aqui é a lucidez disto, em 2009. Numa altura em que ainda havia muito tecno-otimismo, sabes? Aquela visão quase utópica das potencialidades da rede. Sim, sim, lembro-me bem. Ah, o Zogby já estava a apontar para o lado sombra. E com uma clareza, olha, notável. Ele não se deixou ir só para o deslumbramento da tecnologia. É, de facto, uma perspectiva bastante sóbria para a época. E ele não fica só pelas generalidades, pois não. Ele especifica o tipo de lixo que o preocupa. Exatamente. Ele distingue dois tipos principais. Quais são? Por um lado, ele fala da pura inutilidade. Informação que, pronto, não acrescenta valor, não é conhecimento útil, ocupa espaço, tempo, sem retorno construtivo. Ok, o ruído de fundo, digamos assim. Isso. Mas o que parece alarmá-lo mais é a outra categoria. A informação ativamente mal intencionada. Mal intencionada como? Ele menciona explicitamente a intenção de manipular a opinião pública e diz que visa particularmente aqueles com menos capacidade de discernimento. E vai mais longe. Fala da indução a comportamentos que ele considera errados, antiéticos ou até injustos. Pois, fico a pensar se ele já estaria a ver exemplos concretos disso ou se era mais uma antecipação dos perigos que ele via inerentes a esta nova dinâmica. Eu acho que talvez fosse uma mistura. Já devia haver exemplos, talvez pequenos, de desinformação, de coisas virais de mau gosto. Mas a preocupação dele parece ser mais sistémica, sobre a natureza deste novo ecossistema de informação. Certo, a estrutura da coisa. Exato. E essa preocupação com a qualidade leva-o a fazer uma pergunta fundamental. Será que este dilúvio de informação alguma vez se vai depurar? Depurar, como assim? Autolimpar-se? Sim, se existiria algum mecanismo natural ou criado que fizesse com que a qualidade emergisse e prevalecesse sobre a quantidade absurda. E qual era a resposta dele em 2009? Era um não bastante claro. Ele afirmava mesmo não ver perspectivas significativas para que essa depuração acontecesse. Tão pessimista. Parece que sim.
A força do ruído, do tal lixo, parecia-lhe já nessa altura muito maior que a força do sinal de qualidade. A velocidade, o volume, tudo isso parecia jogar contra a profundidade e a veracidade. Bem, e se essa depuração não acontece, ou não na escala certa, as consequências vão para além do indivíduo, não é? E é aí que a análise dele se torna ainda mais interessante, penso eu. Sim, porque ele liga diretamente esta questão da qualidade da informação ao funcionamento e aos valores da sociedade. Como um todo, Uhum. ele mostra-se muito preocupado com a dificuldade em criar filtros eficazes contra a má informação. Filtros, tipo mecanismos de defesa. Sim, ele admite que algumas pessoas tentam, não é? Selecionam fontes, desconfiam, talvez se isolem um bocado o fluxo, mas a análise dele foca-se naquilo que ele chama a maioria esmagadora das pessoas. Certo. E a descrição que ele faz dessa maioria é chave para o argumento. Ele descreve-a como ávida por consumir qualquer coisa. Ávida. Sugere uma espécie de consumo sem critério, não é? Exatamente, uma voracidade acrítica. E a consequência disso, na visão do Zogby, é que essa maioria acaba por absorver, por internalizar o tal lixo informacional. E as implicações disso? As implicações que ele tira são, olha, bastante sombrias e diretas. A conclusão a que ele chega resume-se a 3 palavras muito fortes: Quais? idiotização, manipulação, falsos valores. Uau! Idiotização. É um termo mesmo duro. O que é que achas que ele queria dizer com isso? Era só falta de conhecimento ou algo mais profundo? Eu creio que aponta para algo mais fundo, sim. Não me parece que seja só ignorância factual. Acho que se refere a uma potencial perda da capacidade de processar informação de forma crítica. Tipo distinguir o importante do acessório. Isso. Distinguir o relevante do irrelevante, o verdadeiro do falso, o argumento que tem pés e cabeça da mera opinião ou do apelo puramente emocional. Percebo. A idiotização seria, neste sentido, uma espécie de embutamento intelectual coletivo, induzido pelo consumo constante de informação superficial, fragmentada e, muitas vezes, como ele diz, manipuladora. E ele vê uma ligação direta entre o que se consome e os valores da sociedade? Muito direta, ele sugere uma causalidade forte. O tipo de conteúdo que domina o consumo em massa molda diretamente não só o comportamento, mas também os valores que se tornam prevalecentes na sociedade. Portanto, não é só uma questão de entretenimento ou distração. Interessante para falar disto, do potencial desperdiçado, não é? A do limoeiro. Ah, sim, a de Limoeiro. É muito boa. Ele diz que a humanidade, com esta revolução, não recebeu só um limão para fazer uma limonada. Recebeu o limoeiro inteiro. Uma metáfora para a abundância extraordinária de recursos de informação, de comunicação, que de repente ficou disponível. Exato. Mas, e aqui vem a crítica dele, em vez de usarmos essa abundância de forma sábia, colher os frutos, que seria o conhecimento, aproveitar a sombra, a reflexão, plantar mais árvores, expandir o conhecimento útil, Uma humanidade estaria a desperdiçar este recurso monumental. é essa a ideia. Essa analogia é poderosa, porque alça a ideia de responsabilidade coletiva, não é? E da oportunidade perdida. Sim, O problema na ótica do Zogby não está na tecnologia em si, nem na abundância de informação por si só. O problema reside na nossa incapacidade coletiva, pelo menos até aquele momento, de gerir essa abundância de forma produtiva. construtiva. O desperdício não é tecnológico, é humano, é cultural. É a incapacidade de dar prioridade ao que é substancial sobre o que é trivial, ao construtivo sobre o destrutivo, num ambiente que parece favorecer o segundo grupo. A imagem do limoeiro abandonado. O mal utilizado. É um lamento sobre o que podia ser e que, na visão dele, não estava a ser. E o Zogby não para na análise social e cultural. Ele leva isto para os sistemas de governação, o que torna a coisa ainda mais complexa. E polémica, diria ele. Sim, ele alarga a análise. O argumento dele foca-se muito nos sistemas democráticos. Ele sugere que se a massa, que é a maioria eleitoral, é particularmente vulnerável a ser influenciada ou mesmo manipulada pelo tal lixo informacional. Então, há um risco inerente ao próprio sistema. Precisamente, essa maioria pode acabar por eleger líderes que não são necessariamente os mais competentes, os mais éticos, os mais bem-intencionados. Mas sim aqueles que dominam melhor as técnicas de manipulação da informação ou que simplesmente apanham a onda do conteúdo superficial e emocional que ele critica. Exato. E cria-se um ciclo vicioso.
É importante notar como ele enquadra isto. Não me parece um ataque geral à democracia. É mais apontar uma vulnerabilidade específica dela neste novo contexto de informação. Sim, parece-me isso. E ele acrescenta, de forma breve, mas muito direta, que os sistemas não democráticos são, na perspectiva dele, ainda piores. Ah, ele diz isso. Sim, refere ditadores e o que ele chama de imperadores modernos. Figuras que, segundo ele, agem sem os travões, sem os contrapesos que, mesmo com falhas, os sistemas democráticos ainda poderiam ter. Certo. É fundamental sublinhar que esta é a visão do Zogby sobre esta interação, que é delicada, complexa, entre regimes políticos e o fluxo de informação dominante. Claro. Mas levanta de facto uma questão crucial. Como é que a qualidade, ou a falta dela, da informação que circula pode influenciar ou ser usada por diferentes formas de poder? Confrontado com este cenário, que é um bocado pessimista, não é? Tanto a nível social como político, o Zogby chega a mencionar uma alternativa, a ideia da meritocracia. Ah, sim, ele lança essa ideia. Mas é curioso porque ele quase que a retira logo a seguir. Ou pelo menos reconhece as dificuldades enormes. Ele não desenvolve muito essa ideia da meritocracia. Não. Pelo contrário, ele próprio coloca as perguntas que minam a viabilidade prática daquilo no contexto que ele descreve. Perguntas como? Como é que se organizaria, concretamente, um sistema destes? E talvez o maior obstáculo, como é que se comunicava e legitimava um sistema baseado no mérito junto da massa? Especialmente num ambiente informativo como o que ele descreve, saturado de lixo e propenso à manipulação. Percebo. Então a menção à meritocracia quase só... Funciona quase mais como um contraponto, para realçar os dilemas da democracia, do que como uma solução viável que ele esteja a apresentar. Ele admite, no fundo, que não tem respostas fáceis. O que nos leva então à reflexão final que o Zogby deixa no artigo, não é? Se a meritocracia é uma miragem e a democracia está vulnerável, qual é o caminho? O desafio fundamental que ele identifica parece ser este: como fazer com que as ideias que são realmente valiosas, construtivas, aquelas que podiam gerar progresso, entendimento, soluções, como é que essas ideias ganham tração? Exato. Como é que podem tornar-se virais, mas no bom sentido? Sim, Como é que competem pela atenção num espaço mediático onde o que parece dominar é o trivial, o sensacionalista, o puramente emocional ou o entretenimento mais superficial? ele dá exemplos muito concretos disso, não dá? Se dá, assim. Exemplos que, claro, são datados de 2009, mas a lógica por trás é contínua, terrivelmente atual. Ele fala da mulher rebolando, a foto dos paparazzis, a nova Ferrari do jogador de futebol. Pois. O tipo de conteúdo que capta a atenção massiva. Exatamente. O desafio de fundo é, portanto, uma batalha constante pela atenção e pela influência cultural. Uma batalha onde o conteúdo substancial, que exige mais esforço cognitivo, mais reflexão, parece partir em clara desvantagem. Face ao apelo imediato do superficial, do escândalo. Isso mesmo. A questão que fica implícita é: será que a própria estrutura deste ecossistema informativo favorece intrinsecamente o lixo? Então, tentando resumir o essencial desta análise do texto do Edson Zogby, de 2009, o que temos aqui é uma perspectiva francamente crítica e, olhando de hoje, bastante premonitória sobre os efeitos da revolução da informação. Sem dúvida. Ele reconheceu o potencial democratizador, claro, a expansão do acesso, da capacidade de partilha, mas o foco principal dele foi nos riscos. Riscos que ele viu como iminentes e graves. Como a degradação da qualidade da informação. É exatamente a provável degradação da qualidade média da informação, o enorme potencial para manipulação das percepções das opiniões públicas. E o impacto profundo que tudo isto podia ter e que ele achava que já estava a ter nos valores sociais, no comportamento das pessoas e até na saúde dos sistemas políticos. Exatamente. A tensão central que o Zogby descreve. Essa dicotomia entre a disponibilidade quase infinita de informação e o desafio monumental de assegurar a qualidade, a veracidade, o uso para fins construtivos. Isso continua não só relevante, mas talvez ainda mais premente hoje do que era em 2009. Parece que sim. As preocupações que ele levantou sobre o lixo informacional, sobre a dificuldade em criar filtros eficazes, sejam eles individuais ou sociais, sobre os riscos de idiotização e manipulação, tudo isto continua a ser debatido intensamente. E a manifestar-se de formas cada vez mais sofisticadas, não é? No nosso ambiente digital e mediático. Sem dúvida. O texto funciona quase como um alerta precoce, uma análise lúcida feita numa fase ainda inicial desta transformação tão radical.
O que nos deixa com uma reflexão final, algo para continuarmos a pensar, muito para além desta nossa conversa aqui. Força. Considerando tudo o que mudou no panorama informativo desde 2009, e mudou tanta coisa, pensemos no crescimento absolutamente avassalador das redes sociais, que o Zogby mal começava a testemunhar. Certo? No surgimento e na disseminação da inteligência artificial generativa, que agora está por todo o lado. Sim, isso é mais recente. Na sofisticação das campanhas de desinformação, das fake news, na polarização que os algoritmos parecem alimentar. Um cenário bem mais complexo. Exato. Se o Edson Zogby escrevesse este artigo hoje, em 2020 e muitos, como é que a avaliação dele poderia mudar? Será que as preocupações mais pessimistas dele se confirmaram? Ou foram até ultrapassadas pela realidade que vivemos? Ou será que, pelo contrário, desenvolvemos, entretanto, alguns mecanismos de defesa, filtros sociais, talvez uma maior literacia digital coletiva, que conseguiram mitigar parte desses riscos que ele viu? Ou então, e talvez isto seja o mais provável, será que simplesmente surgiram novas camadas de complexidade, novos desafios, novas preocupações que nem ele, com aquela visão crítica toda, poderia ter antecipado em 2009? Fica a questão no ar. Uma excelente questão para continuar a refletir.